E aí galera, tudo bom? Eu sou o Ian Damasceno e a gente vai começar agora a aula 1, aula de introdução do curso de análise de circuitos. E vamos lá. Pois bem, nesse curso a gente vai ver os seguintes tópicos: introdução, né, eu vou falar um pouquinho da história, mas bem brevemente, carga elétrica, corrente elétrica, tensão e potência elétrica também. A gente vai usar como base essa aula principal e assim, o curso provavelmente, né, esse livro aqui, que é o livro do Sadico, Fundamentos de Circuitos Elétricos. Eu também vou usar bastante o livro do Boylestad, mas nessa aula principalmente vai ser esse livro aqui. E vamos lá. Bom, introdução. Por que a gente vai estudar circuitos elétricos? Por que esse está sendo o primeiro curso do canal? Porque circuitos elétricos, junto com o eletromagnetismo, é a base para praticamente tudo na engenharia elétrica. Então é bastante importante que a gente entenda bem esses assuntos. E são bastante cobrados em concursos, na prática, no trabalho da engenharia. São conceitos que o engenheiro não pode gaguejar, a gente tem que saber bem isso, os técnicos também. Então é um bom curso para a gente fazer. Bom, como eu disse, os circuitos elétricos é a base para todas as áreas da engenharia, né? Seja geração, distribuição, transmissão, máquinas elétricas, controle, eletrônica, comunicação, instrumentação. É bastante importante que a gente entenda, e as definições dessa aula serão a base para esse curso. Pois bem, além disso, nos circuitos elétricos a gente vai entender os diagramas, né, os desenhos que representam os circuitos, e também a gente vai poder aplicar algumas teorias, né, de forma matemática, né, da física. Isso vai ser bem bacana pra gente, vai ser bem divertido. Bom, na engenharia elétrica estamos muitas vezes interessados na comunicação ou na transmissão de energia de um ponto ao outro, e para isso é necessário uma interconexão de dispositivos elétricos. Bom, tal interconexão é conhecida como circuito elétrico, e cada componente do circuito é denominado elemento. Ou seja, a gente tem o ponto A e o ponto B. A gente quer conectar eles, né, de forma a levar energia, e esses pontos conectados vão ser o nosso circuito. O circuito elétrico, então, por definição, é a interconexão dos elementos elétricos, e os elementos vão ser os componentes do circuito. Bom, aqui a gente tem só um exemplo histórico bem breve, só para a gente ter uma noção de o circuito elétrico. Essa teoria, né, essa teoria do circuito elétrico foi base para quê na história? Bom, a gente teve a era da eletrônica, né, que já pode dizer que foi a segunda revolução industrial, e a gente teve então amplificadores de tubo, a gente teve os rádios, a radiofrequência modulada, televisão em preto e branco, depois televisão a cores, circuitos integrados, telefonia móvel, telefonia não móvel a princípio, né, telefonia quando era parado, mas depois a telefonia móvel, computadores eletrônicos, a era dos estados sólidos, discos flexíveis, os mouses, circuitos integrados. Aqui no final da nossa linha do tempo, né, já são circuitos integrados Pentium 4, que na verdade são processadores de computador, né? E a gente sabe que a tecnologia já evoluiu mais ainda. Toda essa tecnologia que a gente vê na era moderna é baseada em circuitos elétricos. Então, é muito importante que a gente entenda isso. Bom, aqui a gente tem um desenho, alguns desenhos que alguns deles vão até se repetir futuramente na aula, só para a gente ter uma ideia de que é um circuito, enxergar ele, né? É muito simples a ideia do circuito. Aqui a gente tem uma bateria, uma lâmpada e um fio conectando. Isso já é um circuito elétrico. A gente já tem aqui a passagem de energia para a bateria, da bateria passando na lâmpada e voltando. É muito simples. Entender o conceito é muito simples. Aqui o mesmo exemplo, né, com uma artezinha um pouco diferente. E aqui embaixo a gente já tem o circuito de um rádio. E aqui a gente já está de forma, digamos, técnica, né? Aqui são símbolos que a gente vai usar futuramente e que a gente tem que aprender. Aqui já fica de fato técnico, já não é tão simples, mas também sem mistérios, a gente vai aprender isso tudo junto. Bom, aqui a gente tem alguns resistores, capacitor, aqui são transistores, que não é o foco desse curso, aqui já seria um curso de eletrônica. Bom, aqui seria uma fonte de tensão contínua, né, de 9 volts contínuos, uma antena, capacitor variável, indutor, uma bobina, né? Enfim, aqui é só para a gente conhecer a cara do diagrama do circuito, não é o foco dessa aula. Vamos seguir. Agora, já entrando no que a gente quer. Carga elétrica. O conceito de carga elétrica é o princípio fundamental para explicar todos os fenômenos elétricos.
Da mesma forma, a quantidade mais elementar de um circuito elétrico é chamada de carga elétrica. Ou seja, o que é carga elétrica? O que é a carga, né? A carga é uma propriedade elétrica da partícula atômica que compõe a matéria, medida em Coulomb. Vamos lá. Aqui a gente tem um desenhozinho de um átomo, né? Aquele modelo simplificado, simples, que a gente aprende na escola. E o que a gente tem no átomo? A gente tem os elétrons, certo? A gente tem prótons e a gente tem nêutron. Não é isso? Aqui no meio, no núcleo atômico, a gente vai ter nêutron e a gente vai ter próton. E aqui orbitando em volta, né, a gente vai ter os elétrons. Nêutron, como o nome já diz, ele é neutro, ele não tem carga elétrica. Ou melhor, a carga elétrica dele é neutra, é zero. O próton tem carga elétrica positiva. E o elétron tem carga elétrica negativa. Ok? Então, o que é a carga elétrica? É uma propriedade da partícula atômica. Ou seja, é uma propriedade do elétron, uma propriedade do próton. Outra coisa interessante que eu queria destacar nesse slide é algumas unidades importantes para a gente entender, principalmente nessa aula, que são as unidades de Coulomb, que é para carga elétrica, Joule é uma unidade de energia, né? Energia de modo geral, não energia elétrica necessariamente, pode ser energia mecânica, cinética, enfim, energia. E mais o que? Ampere, unidade de corrente elétrica, volt é a unidade de diferença de potencial, né? Ou tensão, a gente vai falar mais pra frente. Outra coisa importantíssima para a gente entender nessa aula são os múltiplos. Como assim os múltiplos? Pois bem, aqui desse lado a gente vai ter uma tabelinha com os múltiplos. O multiplicador. Eu diria que a gente não precisa saber isso tudo, mas a gente tem que saber sim os múltiplos principais, são os múltiplos de 3. Então, as potências de 3 aqui, essas primeiras aqui, mais que isso também não é tão usado não. Pelo menos não por nós, né? Talvez a galera da computação aí consiga aplicar mais isso, mas pra gente aqui até 12, de 12 a menos 12 já está ótimo. Então a gente vai ter o que? Quilo, mega, gigatera, mili, micro, nanopico. Quilo, 10 a 3, mega, 10 a 6, giga, 10 a nona, tera, 10 a 11ª, mili, a menos 3, menos 6, menos 9 e menos 12, né? De mili, micro, nanopico. Quando eu estava na escola, no curso técnico, o professor fez uma música pra gente que... uma música muito boa, né? Música de exército, que ele só falou a letra... ele trocou a letra e botou isso daí. Mas assim, nunca mais esqueci. Então, quem quiser decorar isso, é só cantar. Quilo, mega, gigatera, quilo, mega, gigatera, mili, micro, nanopico, mili, micro, nanopico. Canta isso mais 3 vezes que nunca mais você vai esquecer. E é muito importante isso aqui pra gente, tá? Quilo e mega a gente usa bastante em energia mesmo, em eletricidade. Mili e micro também para circuitos eletrônicos, né? Nano também, nanoeletrônica, né? Tem um campo de estudo. Pico a gente já usa, por exemplo, quando a gente vai falar de capacitores. Aqui é bem comum de falar de pico, né? Mili e micro a gente fala bastante de corrente. Pico já é tipo picofarad, né? Picofarad, que é a unidade de capacitância. Geralmente é pico, nano. A gente usa bastante isso. Quilo e mega são bem comuns. Giga e tera a gente já usa, por exemplo, na computação, né? Terabytes, gigabytes. Meu HD, por exemplo, é de 1 tera. É um exemplo, né? E significa 10 a menos 12. Então, carga elétrica é a propriedade da partícula, né? A propriedade do elétron vai ser a carga elétrica do próton também, mas aqui a gente foca um pouco mais no elétron. Então, vamos seguir. Bom, como a gente viu, o Coulomb é a unidade de carga elétrica. Porém, 1 Coulomb é muito. É uma quantidade muito grande. E para ter 1 Coulomb seria necessário 6,24 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Ou seja, muito elétron para ter 1 Coulomb, certo? Então a gente sempre tem que entender isso. 1 Coulomb é mais do que 1 elétron. 1 elétron não tem 1 Coulomb. Se a gente for precisar, 1 elétron vai ter menos 1,602 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Essa é a carga de um elétron. E qual é a do próton? A mesma coisa, só que em vez de ser menos vai ser mais, ou seja, não será negativo. Essa é a diferença dos dois. Certo? Por que a gente foca mais no elétron, galera? Porque o elétron é o que está se movimentando ali fora. Então, ele é a carga dele que é a carga que a gente vai sempre considerar. Justamente vai falar de próton. Por isso está aqui a eletricidade, né? Bom, então, aqui mais um exemplo do que eu falei antes, né? Valores reais ou de laboratórios para cargas se encontram na casa de quê?
picocoulomb, nanocoulomb ou microcoulomb. Aqui a gente já tem uma aplicação de que é importante saber o que significa isso aqui. Pico é 10 a menos 12, nano é 10 a menos 9 e micro 10 a menos 6. Só cantar aquela musiquinha ali que nunca mais esquece. Outro ponto legal de destacar é a lei da conservação das cargas. Assim como já dizia Lavoisier, as coisas não são destruídas, elas são, né, reaproveitadas ou ficam na natureza. E não são criadas também. Bom, a lei diz exatamente isso. A carga elétrica ela não é consumida de alguma forma, ou destruída, ou criada. Não. Elas se movem, elas mudam de lugar, mas são transferidas, né, mas estão sempre ali. A soma algébrica das cargas elétricas do sistema não se altera. E bom, agora que a gente já sabe o que é carga elétrica, a gente pode entender o que é corrente elétrica. Corrente elétrica é simbolizada por I, de intensidade de corrente, você pode pensar assim. Vai ser o quê? Vai ser a quantidade de carga, certo? A quantidade de carga, esse aqui é o símbolo da carga, que vai passar em algum lugar em algum tempo. Ou seja, dQ sobre dt. Essa é a relação matemática da carga com a corrente. Ou seja, a quantidade de carga que passar em algum lugar naquele tempo medido, né, contado, vai ser a corrente. Melhor dizendo, 1 ampere, que é a unidade de corrente, é igual a 1 coulomb por segundo. Ou seja, se passar a quantidade de elétrons, né, enfim, se passar uma quantidade de carga de 1 coulomb em 1 segundo, a gente vai ter 1 ampere. Se passar 2 coulombs no segundo, são 2 amperes. Certo? Se passar 1 coulomb em 2 segundos, aí é meio ampere. E assim por diante. Bom, aqui é mais um exemplo, né? A gente pode imaginar que aqui são as cargas. Estão passando, isso aqui pode ser um fio, né? Um fio, condutor qualquer. Isso aqui tem 1 coulomb, né? Vamos imaginar que aqui tem 1 coulomb. E está passando em 1 segundo. Então, a gente vai ter 1 ampere. Certo? Só dividir. E aqui, mais uma representaçãozinha. A gente pode entender que dos fios estão saindo as cargas. E essas cargas, dentro de um determinado tempo, elas vão ter a sua representação em corrente. Na verdade, galera, o conceito de carga é para a gente entender os outros, porque na prática a gente vai usar corrente e tensão, tá legal? Bom, aqui só uma curiosidade, porque eu gosto, é o perfil histórico, né? O ampere tem esse nome, a unidade, por causa desse cara que foi quem o definiu, que foi o André-Marie Ampère. Ele foi matemático físico francês, criou base da eletrodinâmica, né? De eletrônica, de elétron, dinâmica de movimento, e definiu corrente elétrica em meados de 1820. Desenvolveu uma maneira de medi-la. Ou seja, ele desenvolveu o amperímetro, que é um instrumento usado para medir corrente elétrica até hoje. Ele desenvolveu o amperímetro. A unidade de corrente elétrica, o ampere, recebeu esse nome em sua homenagem. Aqui a gente tem uma integralzinha da carga, né? Ou melhor dizendo, uma forma de representar a carga através da integral definida do tempo zero até o tempo que você determinar da corrente dt, em relação a dt. Ou seja, a integral de t0 a t de i dt vai ser a carga. Na verdade, é uma manipulação daquela outra fórmula que a gente viu, né? É essa fórmula aqui manipulada, na verdade, certo? Ele passou o t para lá e integrou aqui para descobrir o que, né? O que é a quantidade de carga. Pois bem, outra coisa interessante pra gente, galera, corrente contínua e corrente alternada. Isso é importante e será bastante importante no futuro. Corrente contínua, né? CC ou DC, pode ser também em inglês, né? É a corrente que tem essa característica aqui. Aqui a gente tem um gráfico, né, de corrente por tempo, né? Lembra que o I é corrente, intensidade de corrente, por tempo. E a gente pode ver o seguinte, no decorrer do tempo, né, o tempo passa aqui, no decorrer do tempo, a corrente não muda, ou seja, ela é contínua. Enquanto aqui, que é na corrente alternada, né, que é no CA ou AC, ela tem essa característica aqui. O tempo zero ela é zero, passa um tempo, ela chega ao seu ponto máximo e depois ela começa a diminuir. Passa mais um tempo, proporcional inclusive, né? E ela tem o seu máximo negativo. Isso aqui significa o quê? Que na verdade ela está mudando de sentido, né? Pegando essa imagem aqui, se a corrente originalmente estava indo nesse sentido, depois ela veio nesse sentido, certo? E graficamente falando, ela fica assim. Então a corrente alternada é quando ela tem essa mudança de sentido. Se a gente imaginar, por exemplo, que aqui é um 10, né? E aqui é
menos 10. Então é como se ela tivesse ido 0 a 10, né? Foi 0, 1, 2, 3, foi aumentando, sabe, progressivamente. Depois foi 10, 9, até 0. Depois 0, menos 1, menos 5, até menos 10. E assim por diante. O valor da corrente, na verdade, ele vai manter a intensidade da corrente. Ela só está mudando o sentido. Esse menos representa o sentido. Bom, tensão elétrica agora. A tensão, bom, melhor dizendo, né? Como que a gente pode explicar a tensão? Lembra que aqui a corrente, né, esse fluxo de cargas elétricas, por que isso acontece? Por que o elétron ele sai daqui, né, a carga elétrica sai daqui e vem para cá? Por que isso acontece? Por que ele quer fazer isso? Bom, ele quer fazer isso porque ele está condicionado a uma diferença de potencial, a uma tensão causada pela bateria, pela pilha, ou então quando você coloca a tomada na parede, né, espeta a tomada e aí o equipamento funciona, seu ventilador liga, a TV liga, é porque ele está criando diferença de potencial. Vamos ler a definição. Para deslocar o elétron em um condutor a determinado sentido, é necessário algum trabalho ou transferência de energia. Esse trabalho é realizado por uma força eletromotriz externa, uma bateria, por exemplo, e essa força eletromotriz externa, a FEM, também é conhecido como tensão ou diferença de potencial. Ou seja, tensão, diferença de potencial, DDP ou FEM é a energia necessária para deslocar uma carga unitária através de um elemento. E é medida em volts. O que isso quer dizer, galera? A tensão, então, ela vai ser, a tensão que é medida em volts, vai ser a energia deslocada, esse W de energia, tá? Energia em joule, lembra que eu falei antes? Energia em joule, necessária para mover uma unidade de carga em coulomb. Ou seja, a energia que você gastou, né, ou a energia necessária para gastar, para movimentar aquela carga de um lugar para o outro, né, para gerar aquela corrente, vai ser a tensão. Então, o que a gente tem disso? 1 volt, né, que é a unidade de tensão, é igual a 1 joule por coulomb. 1 joule por coulomb, que também pode ser representado como 1 Nm por coulomb, mas honestamente eu pelo menos nunca vi usando isso aqui para valer. A gente sempre fala 1 volt, 1 joule por coulomb. Aqui uma explicaçãozinha, né? Comparando com energia potencial gravitacional, dá para entender um pouco melhor. Olha só isso daqui, que interessante. Se essa menina aqui que está com esse, né, tá no alto, vamos supor que isso aqui é mas isso aqui é uma piscina, né? Uma piscina vazia. É uma piscina vazia, ela está aqui. Ok. Se ela soltar essa bola, o que vai acontecer? Considerando que ela está no planeta Terra e existe gravidade, a bola vai cair, né? Simples. De acordo com as características da bola, vai ser mais rápido, enfim. Mas a bola vai cair. Igual esse quadrinho aqui. Agora, vamos imaginar isso aqui usando uma referência à eletricidade, né? Vamos supor que então a gente tem 0 volt aqui e aqui em cima onde ela está tem 9 volts. Essa diferença de 0 para 9 é 9. Então ela tem uma diferença de potencial de 9 volts, uma DDP de 9. Se ela soltar essa carga elétrica, vamos chamar assim agora, o que acontece? A carga vai de um para o outro. E é isso que acontece no nosso circuito. Aqui tem uma diferença, aqui é como se fosse o 0 e como se fosse o 9, né? E a energia vai de um para o outro, como se estivesse caindo aqui, porque existe uma diferença de potencial. O que mais eu posso dizer sobre isso? Bom, vamos pensar assim. Imagine que aqui não é 0. Na verdade, aqui é 9. E aqui não é 9, aqui é 19. Bom, o que acontece? A diferença de potencial agora passa de ser 9 e vira 10. Ou seja, a diferença de fato, a subtração dos dois, né? Não precisa ser 0 aqui, pode ser outro valor. Se for 0, seria 19 volts, mas se for 9 para 19, vai ser 10 volts, vai ser até maior a tensão e vai acontecer a mesma coisa. A bola vai cair. Bom, a unidade volt tem esse nome por causa do Alessandro Antonio Volta, que foi um físico italiano e o cara que inventou a bateria e o capacitor. Né? Ele foi um dos primeiros a fazer esses experimentos, ou pelo menos a ter sucesso, né? Isso, é claro, no meio científico formalizado, né? Existem experimentos egípcios e experimentos que não
estão vinculados à academia, então acabam que não tem, de repente, o prestígio que deveriam ter, enfim. Mas o volta é o cara que recebe a honra de ter o nome ligado à unidade de tensão por causa dos experimentos com bateria. Que foi sua invenção da bateria em 1796. Você vê que é um troço bastante antigo. E aqui a gente tem aquele exemplo, né? Vamos supor que a gente tem... Lembra que tem um amperímetro que mede corrente? Bom, tensão também existe um medidor. E adivinha o nome? Voltímetro. É sempre bem parecido. Na prática a gente usa uma coisa chamada multímetro, que ele tem meio que esses dois juntos ao mesmo tempo e outros, né? Dentro do multímetro tem o voltímetro e o amperímetro. Então, vamos imaginar que esse quadradinho aqui é meu voltímetro e eu pego minha ponteira e meço aqui. Se eu fizer assim, mais ou menos, ele vai dar 9 volts. Agora, se a polaridade estiver trocada e eu fizer da mesma forma, né? Fizer da mesma forma, o que vai acontecer? Ele vai medir menos 9 volts. Qual vai ser a diferença prática disso? Bom, a corrente, em vez de daqui para lá, ela vai de lá para cá. Ou seja, se você polarizar ao contrário, a corrente não vai pegar o sentido que você quer, ela vai no sentido oposto. E dependendo de como é o circuito que você vai tentar ligar, você pode queimar ele pode sempre não ligar, entendeu? Vai ter... Ele tende a não funcionar como a gente quer. Tem que polarizar direito. Bom, para terminar eu quero falar de potência. Vamos ser breves aqui. O que é a potência? É a velocidade com que se consome ou se absorve energia e é medido em watts. Então, potência elétrica, medido em watts, vai ser a energia, certo? Que é... escrever energia ali, mas eu quero fazer um J. Medido em J de Joule, né? Dividida pelo tempo em segundo. Ou seja, a energia que passa naquele segundo vai ser a potência. Isso em termos de Joule e tempo, segundo, mas na prática a gente não quer isso. A gente quer sempre medir a potência em função da tensão e da corrente. E a potência, olha que legal, é a tensão vezes a corrente. É o produto dos dois. Então, isso aqui é bastante importante. Para finalizar a aula, galera, eu só quero dar um exemplo disso aqui. Quando a gente, por exemplo, fica na dúvida se 110 ou 220 na nossa casa muda alguma coisa do consumo. Para quem não sabe, o consumo ele é baseado em potência. Ou seja, a alteração de tensão não vai mudar isso. Porque, na verdade, se você diminui a tensão, você aumenta a corrente. Se você diminui a corrente, você aumenta a tensão. Isso vai dar diferença quando você for dimensionar o circuito. Mas, para a conta em si, o gasto de energia, não interfere muito. Né? Um exemplo aqui, se você tem, vamos supor que você tenha 10 watts, tá? Sua tensão é 2. Logo, sua corrente tem que ser 5, né? Porque senão a conta não bate. A corrente vai ser 5, a tensão vai ser 2. Agora, se você continua tendo 10 watts e você aumenta a sua tensão para 5, sua corrente passa a ser 2. Entendeu? Elas vão ser proporcionais e a conta sempre vai ter que fechar. Se você colocasse, sabe, outros valores aqui de tensão, a corrente ia se adaptar àquele valor de tensão para que no final entregasse a mesma potência que a potência que o circuito exige. Bom, galera, essa foi a primeira aula de definições. Espero que tenha ficado tudo bem claro. Caso tenha alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, qualquer coisa, só deixar nos comentários aí. E obrigado. Valeu.